Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Começar a Escrever Contos. Dessa vez, entrando no nosso quarto módulo, o módulo de miscelânea, o módulo onde a gente vai falar aqui sobre uma série de ferramentas que são muito úteis no processo de escrever, para você melhorar a sua escrita. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mostre e não diga, e um pouquinho também sobre diga, não mostre. Esse é o conceito básico da escrita criativa. O mostre e não diga, na verdade, ele é um mote que você tem que levar e eu garanto para você que você vai melhorar bastante a sua escrita depois de tomar consciência disso. E para compreender o mostre e não diga, eu gosto de destacar dois conjuntos de palavra, a priori, mas tem outras que vão sendo adicionadas depois para que você possa melhorar ainda mais e refinar ainda mais a sua escrita. São os advérbios, especialmente os advérbios terminados em mente, e os adjetivos. O que acontece é que esses dois grupos de palavras, eles acabam se tornando muletas para o escritor. Em que sentido? Por exemplo, João a achava bonita. Esse bonita é basicamente você dizendo para o seu leitor o que é que o João achava da personagem, em vez de mostrar por que é que ele achava ela bonita. Em que sentido isso? Esse bonito ele pode ser quebrado numa descrição. E essa descrição vai não só mostrar a aparência da personagem, como também mostrar o que é que o João acha bonito. Ora, bonito é um conceito subjetivo, beleza é um conceito subjetivo. Pessoas acham coisas diferentes bonitas. O próprio João pode perceber beleza em várias coisas. Por exemplo, nos olhos, no cabelo, no corpo dela, na forma com a qual ela se mexe. E isso faz ela bonita aos olhos dele. Isso é importante ser feito de uma maneira mostrada, por quê? Porque você vai estar construindo coisas sobre o personagem também. O que é que esse personagem acha bonito, como ele percebe e enxerga o mundo, como ele olha as coisas. E se, por exemplo, esse encontro, o João ver essa menina, é um momento importante da narrativa que você está querendo contar, você reduzir a aparência dela a bonita é algo muito simples. Observe que, em vez dele a viu e a achou bonita, você pode mostrar como ele se sentiu quando ele a viu. Qual o efeito dessa beleza, desse ato de olhar para essa menina, desperta nele. Ele sentiu o coração dele acelerar, a boca dele ficar seca, o corpo dele ficar trêmulo. Ele não conseguia entender o que é que ele estava vendo. Então, quanto mais informações você quebrar aquele bonito, no sentido de você tentar mostrar essa beleza que você atribuiu a esse personagem, para o seu leitor, mais rica se torna a narrativa. Então os adjetivos, eles acabam muitas vezes funcionando como muletas, Quando você diz, por exemplo, que o personagem é bonito, que o personagem é feio, que o personagem está irritado ou raivoso, quando você atribui essas características aos personagens de maneira direta, você poderia muitas vezes quebrá-las em descrições que fariam o seu leitor entender muito melhor e ver muito melhor sem que você precisa diretamente entregar para ele a característica, aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está acontecendo na narrativa. No caso dos advérbios, eles aparecem muito em ações. O personagem se movia furtivamente pela floresta. Ora, esse furtivamente poderia ser transformado numa descrição desse movimento. Em vez de você dizer para o seu leitor que o personagem está se movendo de uma maneira furtiva na floresta, você pode quebrar isso e mostrar. Mostra, por exemplo, ele andando e não fazendo barulho ao pisar nas folhas, porque ele foi treinado para isso. Mostra ao leitor que, por exemplo, os animais da floresta não percebem a presença dele naquele lugar. Então você está construindo muito mais. Você, por exemplo, quando você diz que o personagem está se movendo furtivamente pela floresta, pronto, a gente sabe que ele está ali se movendo de maneira esquiva. Mas quando você começa a construir, você destrincha isso, você, por exemplo, já está mostrando que o personagem tem um conjunto de habilidades, que ele talvez seja treinado, que talvez daquilo ali seja algo mais. Tanto os advérbios, especialmente os terminados em mente, que vão ser usados nesse tipo de ação, eles vão acabar muitas vezes sendo uma muleta. É mais fácil você dizer que o personagem se moveu furtivamente do que você quebrar isso e descrever toda uma ação onde você está mostrando essa furtividade. E eu garanto, se você parar agora e for olhar seus textos já escritos, provavelmente o texto que você já escreveu aqui, você vai perceber muitos adjetivos e muitos advérbios que poderiam ser retrabalhados para uma cena ficar muito mais interessante. E a partir de agora, na verdade, essa é a maldição que eu jogo em vocês. Porque é uma maldição que vai perturbar vocês no ato da leitura dos livros que vocês vão estar lendo, que percebam se um advérbio ou um adjetivo pode ser cortado. Muitas vezes eles podem ser cortados, sabe por quê?
porque eles aparecem de maneira redundante. Às vezes, o advérbio, por exemplo, ele aparece, especialmente esses terminados em mente, eles aparecem e na cena seguinte o autor descreve, ou seja, ele diz, ela se movia furtivamente pela floresta e depois ele faz uma descrição mostrando ela se movendo furtivamente. Então, você usou uma palavra ali de 10 letras, gigantesca, e no parágrafo seguinte, você mostrou para o seu leitor aquele personagem se movendo furtivamente. Você vê aí a redundância. Eu atribuo muito esse uso dos advérbios, especialmente quando você está começando a escrever, uma certa insegurança. Como são palavras fortes, especialmente esses advérbios terminados em mente, né, eles são palavras enfáticas, é muito comum que as pessoas usem. Por exemplo, no diálogo, eu acho terrível quando elas aparecem depois do parágrafo, né, fora da fala do personagem. Na fala é muito comum, né? Normalmente usamos advérbios para nos expressar. Então na fala é super ok você usar um advérbio terminado em mente quando você joga isso lá para a narrativa e você, de certa forma, empobrece o seu texto. Então a verdade é, ou eles estão substituindo uma descrição interessante que poderia ser feito ali para mostrar mais sobre o personagem, mais sobre o cenário, mais sobre tudo, ou ele simplesmente pode ser cortado porque tirando a palavra, ela não faz diferença. Ou porque tem uma descrição que vai justamente mostrar para o leitor isso que está sendo dito, ou porque simplesmente a palavra ela só está ali para dar uma ênfase que comumente não é necessário, que normalmente não é necessário. Né? São ênfases desnecessárias. E eu digo que elas são desnecessárias por quê? Porque quem faz uso desse tipo de advérbio utiliza muito, utiliza em todo o parágrafo. E quando tudo tem ênfase, e quando tudo é enfático, nada é enfático. Então uma palavra dessa que tem força, que é interessante, que serve em determinados momentos para mostrar, né, um golpe que foi dado violentamente, ela vai perder força se todo parágrafo tem um normalmente, um comumente, um violentamente, um furtivamente. Se todo parágrafo você usa um advérbio, uma locução adverbial, você empobrece um pouco o seu texto e você enfatiza tudo, tornando nada enfático. Policiem os advérbios e os adjetivos. Né? Busquem por eles dentro dos seus textos e vejam como eles ou podem ser cortados ou eles podem ser transformados em descrições mais interessantes dentro da narrativa. Né? Eu quero que vocês façam esse exercício justamente, eu acredito que muitos já tenham começado a escrever o texto a essa altura do curso, já que eu liberei há algum tempo, então reveja o que você escreveu até agora e veja se você está fazendo muito uso disso. Esse mostre e não diga virou uma maldição para alguns escritores, que as pessoas basicamente querem mostrar tudo, e não é tudo que precisa ser mostrado. E é por isso que eu preciso falar para vocês do diga, não mostre. Especialmente quando se trata de escrever contos, você vai ter que dizer várias vezes, vai ser importante você dizer. Porque o que precisa ser mostrado é aquilo que é importante para a história que você está querendo contar. Então, essas descrições, esses adjetivos que você vai utilizar e que você vai quebrar e retrabalhar dentro da narrativa, vão ser justamente aqueles que são extremamente importantes para a história que está sendo contada. Então, por exemplo, em vez de você adjetivar a relação de dois personagens, por exemplo, em vez de eu adjetivar o menino na hora que o meu protagonista vê ele, né, nos exemplos que a gente vem trabalhando na história, na hora que ele se apaixona e vê ali o objeto da sua paixão, em vez de eu simplesmente dizer que ele é bonito ou que ele achou ele maravilhoso, esse é o momento de você fazer uma descrição, né, de você mostrar não só como o personagem é, mas como o seu personagem se sente ao vê-lo. Então isso tudo precisa ser bem construído, isso tudo precisa ser mostrado. Outras coisas, não. Então aquilo que não necessariamente contribui para a narrativa não precisa e não deve ser mostrado, deve ser dito. Então essa ferramenta se torna uma faca de dois gumes, e uma faca de dois gumes extremamente afiados quando se trata do conto. No romance você tem tempo para mostrar muita coisa, para poder realmente se devanear e mergulhar nas palavras e nas descrições. No conto não. O conto é uma narrativa objetiva. Então, você adicionar ali todo um parágrafo, toda uma folha, uma página inteira de um devaneio descritivo, vai simplesmente empobrecer a sua narrativa. O conto, ele, ao contrário do romance, que talvez ganhe muito por adição, ele ganha por subtração. Então, quanto menos... Né, eu gosto muito do Hemingway por isso. Ele é um autor que era muito econômico, e isso não era só no conto, mas em toda a literatura dele.
Então ele cortava bastante. Eu gosto muito disso, especialmente quando eu estou lendo contos. Eu adoro quando eu leio um conto e eu não consigo aparar uma aresta, cortar uma palavra, um parágrafo, que seja. Por isso que equilibrar essa noção do mostre e não diga e o diga e não mostre vai ser um dos grandes embates de vocês quando estiver no processo de construir um conto. A gente está aqui no processo de aprendizagem. E eu quero que vocês, na realidade, exercitem isso. Então peguem textos que vocês já tenham escrito e vão buscar. E quando eu digo os advérbios e os adjetivos, eles não são as únicas palavras que aparecem nesse conceito de mostrar e dizer. Você sabe claramente quando você está simplesmente dizendo algo para o seu leitor, assim que você lê a frase ela fica clara. E quando você está mostrando algo da narrativa para o seu leitor. Eu quero que vocês procurem nos textos de vocês momentos que vocês fizeram isso e tentem justamente reescrevê-los, melhorá-los, para que eles deixem de ser textos simplesmente ditos e passem a ser textos mostrados. E, na realidade, façam a mesma coisa, procurem passagens que vocês estão fazendo descrições ou mostrando coisas que simplesmente não servem para a narrativa que vocês estão contando. Tá só ali enchendo linguiça, né? Aumentando a história. E cortem isso, reduzam isso, digam. Então equilibrem aí, façam esse exercício. Aqui dentro da nossa apostila, mais uma vez, vai ter alguns exemplos sobre mostre e não diga, né? Com fragmentos de texto sendo ditos e depois convertidos num pedaço de texto mostrando, né? Reescrito. E eu espero que vocês abracem esse conceito, porque ele vai ser muito útil no processo de vocês olharem para a literatura, né? Olharem para o texto escrito de uma maneira diferente. E pelo menos quando eu me deparei com esse conceito do mostre e não diga, realmente eu senti uma mudança na qualidade dos textos que eu escrevia. Qualquer dúvida sobre esse assunto a gente vai poder tirar nas lives, conversando, então anotem aí, a gente vai poder discutir bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula e tchau!